Graça e paz. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Pai, porque estamos aqui para mais estudarmos a Tua Palavra. Pedimos a Tua direção, a Tua bênção, que o Senhor esteja nos ensinando nesta hora, Pai, e estendendo a Tua bênção sobre todas as pessoas que estiverem ouvindo. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Estamos lembrando que precisamos da sua inscrição e da sua avaliação também. Gostei, não gostei? Isso fortalece o nosso canal e nos ajuda e nos anima também. Bom, estamos no grupo de livros dos profetas maiores, Isaías, e estamos em Jeremias, já a segunda parte, estudando Jeremias. Lembrar que Jeremias tem 52 capítulos, é o livro mais extenso da Bíblia, e nós estamos agora procurando colocar numa ordem cronológica, seguindo o tempo de cada rei que governou nos últimos tempos de Judá. O reino dividido. Se quiser ver na história, está lá em 2 Reis, capítulo 23, 24, 25 e 2 Crônicas 36, que vai ter a história desses reis e o final do reino de Judá. Nós vamos ver primeiro no tempo de Josias, quando começa o ministério de Jeremias. Vamos ver do capítulo 1 até o capítulo 12. O chamado do profeta, que nós já vimos, Deus o chamou do ventre da mãe e o destinou a profeta às nações. Então ele começa o ministério dele no tempo de Josias. E quando Deus o chama, ele quer escapar, ele diz que ele é jovem, que ele não sabe falar, e Deus diz assim para ele: não diga sou jovem, e não tenha medo, porque eu vou estar com você. Eu vou te dar a mensagem e o poder. E então as primeiras mensagens são faladas no templo que tinha sido restaurado no tempo de Josias. Então é lá em Jerusalém que ele vai levar as suas mensagens que Deus tem colocado no coração dele. Ele começa, Deus dá duas visões para ele, da amendoeira cheia de flores e da panela que está com a boca virada para o norte. A amendoeira quer dizer, eu tenho poder para fazer que haja flor no tempo que não é de flor. E também estou avisando que o que vai acontecer vem do norte. Por isso que o caldeirão, a panela, está com a boca virada para o norte. Qual era a mensagem? Deus está falando para Jeremias. Lembra o tempo da fidelidade de Israel, quando Deus vem trazendo esse povo no deserto. E agora quando chegam na terra prometida e se envolvem com deuses estranhos, e vem o tempo da infidelidade. E em Deuteronômio, Moisés falou: se vocês obedecerem, serão felizes, prósperos. Se não obedecerem, serão castigados, irão para o cativeiro, serão espalhados pela terra. E Jeremias então sente a tristeza, porque ele vê a situação. A reforma que Josias fez foi mais da autoridade do rei. O povo continuou na vida dele, se esquecendo do Deus verdadeiro. E Deus então manda Jeremias avisar: o inimigo vai vir do norte e o povo vai ser expulso da terra prometida. Então Jeremias ele chora, porque ele vê o que vai acontecer e ele sabe que Deus é fiel, é poderoso, e ele, quando ele fala que vai cumprir, ele vai cumprir. Então, muitas vezes Jeremias chora, por isso ele é considerado o profeta chorão. E ele se lembra o povo, cada sermão, é como a gente vai na igreja, todo domingo tem um sermão, o pregador fala
da lei, fala do Velho Testamento, do Novo Testamento, fala do pecado, fala da bênção, fala do arrependimento. Era isso que Jeremias falava, que ele tinha que falar. Porque ele disse que ele às vezes queria ficar calado, mas não aguentava, ele falava. Então ele fala da aliança, das bênçãos prometidas e do perigo, quando se voltaram contra Deus, adorando deuses estranhos, deuses que não fazem nada de bom, que não podem socorrer, que não podem prover, que não podem proteger. Quando ele começa com esta mensagem, ele começa a provocar muita revolta, muita gente achando ruim, porque ele fala do pecado, ele fala da necessidade de arrependimento. Ele, se vocês não se arrependerem, nós vamos ser levados cativos para outra terra. Então, alguns homens de Anatote, que era a terra dos sacerdotes, se reúnem e começam a planejar para matar Jeremias. Jeremias vai ser o profeta mais judiado. Ele apanhou muito, ele foi preso, foi perseguido. Fisicamente, foi o que mais sofreu como profeta, foi Jeremias. Então, esse grupo de Anatote diz assim: vamos derrubar a árvore enquanto está forte. Ele está começando com essas mensagens e isso não está fazendo bem. Então, eles queriam matar o Jeremias. Deus fala para o Jeremias. E Jeremias questiona Deus, ele se queixa, tem 6 queixas de Jeremias. Ele fala: por que os maus conseguem sucesso? Estão fazendo a coisa errada, ainda prosperam. Deus fica triste com Jeremias, fica triste com o povo. A mesma tristeza que Jeremias sentia, ele sabia que Deus estava sentindo também, porque o povo não se achegava a Deus, não se arrependia. E Deus manda Jeremias dizer que a mensagem era também para todas as nações. Elas também serão castigadas, mas o desejo de Deus é que todas essas nações, Egito, Amon, Moabe, Tiro, Sidom, todas elas se achegassem a Deus, se tornassem povo de Deus também. Jeremias é o profeta destinado a Israel e às nações. Então, esse foi no tempo de Josias que aconteceu isso aí, nesses capítulos de 1 até o 12. No tempo de Jeoaquim, vai do capítulo 13 até o 20, mais os capítulos 35, 36 e 45. Lembro que não estão em ordem cronológica. Então, esses capítulos vão falar do tempo de Jeoaquim. É um tempo de luta contra os príncipes e contra o próprio rei. O Jeoacás, que era o antecessor, morreu no Egito, e agora Jeoaquim. O Jeoaquim começa pagando imposto para o Egito. Aí o Egito vai embora, Nabucodonosor vem e domina, agora está sob Nabucodonosor, sob a Babilônia, que está querendo invadir, está querendo conquistar todo o território de Judá. E Deus dá para Jeremias atos simbólicos. Ele fala para o Jeremias pegar um calção novo e enterrar lá no rio Eufrates, numa caverna, numa rocha. E tempos depois ele fala: agora você vai lá e pega o calção. O calção estava podre, apodrecido, o tecido todo apodrecido, não prestava para mais nada. E Deus diz: essa é uma figura do povo de Israel. O povo que se apodreceu na idolatria, no abandono da lei. E Deus fala: eu queria esse povo como calção novo, bem apertadinho na minha cintura, bem perto de mim. Deus está também, procurando que o povo se arrependa, para que o povo não seja castigado. E vem então uma grande seca nesse tempo de Jeoaquim. E é uma célebre passagem quando o Jeremias vai pedir
E 3 vezes Jeremias pede para Deus mandar chuva, porque o espetáculo, o cenário era terrível, os animais morrendo, os animais abandonando as crias porque não tem jeito de alimentá-las, não tem capim, não tem comida, as cisternas secas. E Jeremias vem e pede, e Deus fala, eu não atendo, eu cansei de perdoar Israel. Ele vai 3 vezes, e Deus fala assim, nem que fosse Moisés e Samuel, eu não responderia, eu não atenderia a sua oração. E vem outra queixa de Jeremias. Tem um pastor que diz que ele era um profeta que reclamava, ele era meio parado, ele tinha muitas dificuldades. E ele fala para Deus, por que eu nasci? Minha mãe não devia ter me posto no mundo. Eu discuto com todo mundo. Eu não emprestei, não tomei dinheiro emprestado, mas todos me amaldiçoam. E Deus fala para ele, mas eu estou com você. Deus promete a proteção dele, o cuidado dele. E fala para ele, a sua vida é um aviso. Então você não case, você não tenha filhos, porque vai ser muito triste. Os filhos vão morrer, não vai ter nem sepultura para todos os filhos. Então você vai ser um aviso do que vai acontecer. Os que ficarem aqui vão morrer de doenças e não vão nem ser sepultados. Outra coisa, você não entre em casa que tenha gente chorando de luto. Também não entre em casa onde haja festa. Então, eles vão perguntar por que estão sofrendo tanto. E Deus manda dizer, porque abandonaram o Deus vivo, o Deus verdadeiro. E vocês vão ter consequências. Vocês vão ser expulsos da terra. E vão adorar outros deuses nas terras que vocês vão ser levados. Mas sempre havia também no meio da mensagem de Jeremias, Deus mandava ele falar, um dia vocês voltarão. Aqueles que obedecerem, que se submeterem à Babilônia, que forem para a Babilônia, eu cuidarei deles lá, mas eles voltarão e terão aqui prosperidade na terra prometida. Então, Deus está falando, vai ter castigo, vai ter morte, vai ter muita coisa triste, mas a volta deles também está garantida. E as nações também, Deus fala, deixarão seus ídolos e se voltarão para mim, para o Deus vivo e verdadeiro. E o povo começa a caçoar do Jeremias, fala, você fala, mas não acontece. Então ele reclama para Deus. O povo está zombando, que eu faço ameaças que não se cumprem. E Jeremias então reclama, mas Deus fala, está tudo acontecendo como eu estou preparando. E Jeremias então diz que o Senhor é um lugar seguro para mim. Mas o Jeremias, quando ele era zombado, perseguido, ele pedia que Deus castigasse o povo. Eram os salmos imprecatórios, né? O salmista desejando o mal do inimigo. O Jeremias fazia isso. Toda vez que ele queixava, ele pedia para Deus para castigar aquele povo que não estava obedecendo, não estava ouvindo a mensagem. Deus fala então para ele, você vai nos portões, você vai em todos os lugares e fala. E a minha mensagem, a Babilônia vai invadir. Os que se submeterem, serão cuidados lá no exílio. Os que ficarem morrerão de peste, de doença, de espada e de guerra. Então era para obedecer, para ir. Então eles acham que a mensagem do Jeremias era uma mensagem de traição. Era uma mensagem de traição. Então eles vão contra o Jeremias. Aí Deus fala assim, Jeremias, vai na casa do oleiro, vê o oleiro fazendo barro. E o Jeremias foi lá e viu ele fazendo. Deus falou, olha, eu sou o oleiro e o Israel é o barro. Eu faço o vaso do jeito que eu quero. E quando não estou satisfeito, desmancho o vaso e faço novamente. Eu quero que
Israel, entenda isso, o que está sendo feito? Eles estão no tempo de serem refeitos, restaurados. Eu destruirei, quebrarei, mas depois farei novamente o vaso. Os sacerdotes, os sábios, os profetas querem matar Jeremias e falam que ele está traindo. Aí tem um ato simbólico também, o vaso. Deus fala assim, olha esse vaso aí, ele tem defeito. E ele quebra o vaso com defeito. Ele diz, esse é o povo de Israel, que está sendo quebrado, porque está com defeito, está em pecado, está em tempo de ser restaurado. Pazur era chefe do templo, sacerdote-chefe, e ele mandou prender o Jeremias com correntes e dar uma surra nele. No dia seguinte soltou e Jeremias falou para ele, o Pazur quebrou as correntes, né? E ele falou assim, você agora vai ter um nome novo, você vai infundir terror por todos os lados. E todos os seus amigos e famílias vão ser levados para a Babilônia e você vai morrer. E no 7º mês, o Pazur realmente morreu. E eles viram que Jeremias, a palavra, quando a profeta vem de Deus, a coisa acontece, o acontecimento se dá. Deus também chama o povo, fala, Jeremias, mostra para o povo, chama os recabitas para um lugar separado e oferece vinho para eles. E o Jeremias chama os recabitas e oferece vinho. E eles dizem, nós não tomamos vinho, porque nós temos uma tradição, um compromisso, nós temos uma aliança com o Jonadab, que foi o criador, o que começou o nosso povo. Nós não tomamos nada do vinho, também não plantamos uva. E Deus então fala assim, vocês precisam aprender com os recabitas, que eles obedecem à lei, eles respeitam aquilo que eles trataram um dia. E nesse tempo também Jeremias escreve no rolo. O rolo era feito de papiro ou de couro, e às vezes chegava até 10 metros. E então ele escreveu e falou para o Baruque, que era o escrevente, o que registrava o que Jeremias escrevia. Você vai lá no templo, eu estou preso, não posso ir, mas você vai lá e lê. Então, o Baruque foi e leu. As pessoas que estavam lá ouviram. Aí, alguns que eram da autoridade, vamos contar ao rei. E foram lá e falaram com o rei, estava em reunião, era inverno, estava na lareira, e falou que o Baruque tinha o rolo, ele mandou o Baruque ler, e quando ele começou a ler de acusação, dizendo que o povo estava em erro, que o povo ia ser mandado embora, levado cativo, ele começa a pegar os pedaços do rolo e vai cortando e jogando na lareira, jogando no fogo, queimando tudo. Quando o Baruque volta, ele fala para o Jeremias, eles queimaram o rolo. E Deus diz para Jeremias, escreve novamente. Jeremias escreve novamente e acrescenta algumas coisas. E a ordem foi para o Jeremias e para o Baruque, se escondam, porque vocês vão ser presos. O rei não vai tolerar isso aí. Então Baruque escreveu o outro rolo com as calamidades, com as profecias e previsões de muito sofrimento. E Jeremias chora, porque ele sabe que aquilo vai acontecer, porque o povo permanece duro. Nós estamos aqui então ainda no tempo do Jeoacás, o Jeoaquim. Nesse tempo está acontecendo tudo isso. Depois nós vamos ver nos dias de Zedequias e até o final
do reino de Judá, do reino do sul. Vamos ler, buscar entender, lendo e meditando sobre essas coisas que aconteceram, que influem ainda na nossa vida espiritual. Que Deus nos abençoe.